Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Fidelis, professora de artesanato em feltro. Então agora você acompanha a aula da confecção da cabecinha da boneca Ginger, né? Que na verdade ela vai representar uma mamãe num projeto que eu desenvolvi. Então, se você deseja adquirir a apostila Família Ginger, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. E a seguir, você acompanha então a primeira parte da videoaula deste projeto Família Ginger. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula. Nessa videoaula eu quero te mostrar como fazer uma bonequinha gengibre. Então, eu vou começar pela cabeça dessa bonequinha. Aqui eu tenho a cabeça, né, o recorte no feltro e tem esse detalhezinho aqui, olha, que é o glacê, né, caindo ali por cima da cabecinha dessa bolachinha, né? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu molde ele serve como gabarito, tá? Então, aqui eu cortei esse meu molde para ser um molde durável, então eu cortei ele no papel cartão, tá? Mas você pode utilizar a folha de sulfite normalmente. É só você imprimir, recortar e marcar. Como que eu faço para marcar na folha de sulfite? Então, na folha de sulfite, você vai pegar aquelas agulhas maiores de boneca. Aqui eu só tenho essa para demonstrar, tá bom? Mas você vai pegar aquela agulha ali de 10 ou 15 centímetros e vai furar todo o risco, fazendo pontinhos, né? Em todo o trajeto ali da sobrancelha, dos cílios e da boca. Você vai fazendo furinhos, tá bom? Então é dessa maneira que a gente marca a folha de sulfite. Aqui, como eu disse, foi um corte a laser, então eu só usei para marcar, não precisei furar, tá? Mas a folha de sulfite você faz furinhos com a agulha para boneca, aquela agulha mais grossinha, tá bom? Depois que você furou, você vai pegar uma caneta apagável, tá? Hoje em dia você encontra em qualquer papelaria a caneta com tinta apagável. Eu gosto bastante dessa aqui, da Uniball. Ela faz uma marcação bem feita, tá? Mas existem tantas outras marcas aí. Existe quem vende só o refil. Então, hoje em dia já tá bem acessível. Então, você vai pegar essa caneta apagável. Você vai posicionar o gabarito sobre o molde recortado da cabeça. Você vai posicionar assim e vai fazer a marcação nos pontinhos que você marcou ali, que você furou com a agulha. Então você vai marcando. Eu sempre dou uma olhadinha para ver se realmente a caneta ela está desenhando. Eu sempre procuro colocar 2 camadas de feltro que a caneta marca melhor, tá? Eu faço um círculo porque eu tô com vazado, mas lá no gabarito que você imprimiu na folha de sulfite, você vai fazer uns 4 pontinhos, um em cima, um embaixo e nas laterais. Só isso já é o suficiente. Marca a boquinha, a outra sobrancelha e os cílios. Quando você vê que não marcou, você volta lá e marca novamente para ficar bem marcadinho. Por quê? Porque, Vanessa, que tem que ficar bem marcadinho? Porque depois você vai manusear esse feltro e se você marcar bem superficial, bem fraquinho, o calor da sua mão pode apagar. Então, trabalho perdido, né? E quando você tirar o gabarito e ver que faltou alguns pontinhos, você complementa. Se tiver algum pontinho fraquinho, você complementa. Você vai lá e passa novamente, tá? Para você ter aí uma marcação bem legal. Então, veja, ó, aqui está marcado certinho com a caneta apagável. Então, eu vou reservar. Marquei aqui com a caneta. Depois eu venho e posiciono o glacê aqui em cima, né? Esse detalhezinho aqui que vamos chamar de glacê, que é aquela coberturinha por cima aí da bolachinha. Então você pode fazer a colagem somente, tá? Você vai pegar a sua cola de silicone líquida, vai passar a cola bem aqui na bordinha de toda a extensão do glacê.
E passa um pouquinho aqui em cima também e faz a colagem. Mas eu, Vanessa, eu gosto de aplicar. Eu gosto de aplicar com o ponto palito. Também é possível aplicar com o ponto atrás. Então eu vou aplicar toda essa extensão aqui do glacê, dessa ponta até essa. Então essa é a primeira etapa da cabecinha. Depois da aplicação vai ficar dessa forma. Então aqui, olha, toda a extensão foi aplicada com o ponto palito. Como eu disse, é opcional. Pode ser feito somente a colagem, como pode ser aplicado. Veja como que fica aqui no avesso, ó, todo aplicadinho. Então, depois que eu fizer a aplicação, eu vou bordar a boquinha e vou bordar as sobrancelhas e os cílios. Tudo isso com o ponto atrás. Então, aqui na cabecinha, né, eu já dei uma adiantada. Eu fiz o bordadinho aqui na boquinha, fiz as sobrancelhas e fiz uns cílios, tá? Eu vou fazer o outro cílios agora. Eu coloquei uma linha dupla na agulha e eu vou fazer o ponto atrás, tá? Então você coloca a agulha de baixo para cima e vai fazendo os pontinhos, seguindo aqui o desenho que a gente marcou através do gabarito. Se você quiser uns cílios mais fininho, você faz um caminho só, né? Você faz uma vez o ponto atrás. Se você quiser os cílios mais marcadinhos, você vai voltar com o bordadinho para trás. Então a gente fez o ponto atrás, indo para frente. Agora é só voltar o mesmo caminho. Aqui no outro cílios também a mesma coisa. Então aqui eu já também fiz o ponto atrás nos cílios, tá bom? Então é só fazer o arremate aqui atrás e pronto. Depois que você fez o bordadinho aí com ponto atrás, a gente vai unir com a outra parte, né? Com a parte de trás. Aqui eu vou fazer o seguinte: na parte de trás da cabecinha eu não vou aplicar. Eu só fiz a colagem, tá? Tá coladinho aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar pra você a diferença de como que fica a parte da frente com a aplicação e a outra parte sem a aplicação com ponto palito, tá? E também é uma opção para caso você decida usar essa bonequinha numa guirlanda, não tem por que você gastar tempo para fazer a aplicação aqui na parte de trás. É só fazer a colagem, tá? Então a gente dá prioridade para o que vai aparecer mais que aquilo que está na frente. Então aqui, ó, embora já tenha uma bordinha aqui, eu vou refilar o feltro de baixo, né? O feltro caramelo Havaí. Eu vou tirar um filetinho aqui para não acontecer de vazar. Ok? Depois de refilar essa parte aqui de cima, né, que tem dois feltros, então eu refilo o feltro que vai ficar por baixo e posiciono aqui as duas partes. Agora é só fazer o caseado. Eu gosto de fazer da seguinte forma: eu gosto de preencher aqui pelo topo. Vou casear primeiro desse ponto até aqui a parte branca. Depois eu caseio todo o rostinho, inicio de novo aqui no glacê e vou pausar aqui para poder fazer o enchimento. Depois que eu fizer o enchimento, é só finalizar o caseado aqui em cima, tá bom? Então depois eu mostro certinho como que vai ficar a cabecinha e aí a gente vai fazer aqui, né, o afundamento da área dos olhos e colar a meia pérola, tá bom? Então, voltando aqui a cabecinha da nossa bonequinha Ginger. Então eu já finalizei o enchimento, né? Fiz o enchimento aqui, olha, por essa parte de cima. Caso fique alguma ruguinha mais profunda, você pode pegar a sua agulha de boneca. Usa essas maiores porque a pequena pode entortar, tá bom? Então você vai entrar aqui por trás da peça e vai puxar a fibra para cima para desfazer a ruguinha.
Você pode fazer isso em toda a volta para dispersar aí as ruguinhas. Depois ainda eu vou passar o ferro em toda a volta da cabecinha dela para ficar bem certinho. Eu fiz um enchimento legal, então quase não ficou as ruguinhas, tá bom? Agora é só passar o ferro aqui, né? Eu sempre coloco uma proteção, um tecido, para o ferro não queimar o feltro, tá bom? Você fazendo isso em toda a volta, você vai modelar direitinho essa cabeça. Caso fique algum espaço por conta da agulha, é só vir e espalhar o feltro, tá? Pelo fato de a agulha ser grossa, pode ficar aquele buraquinho, mas é só espalhar o feltro que ele vai sumir. Então aqui a gente já fez o afundamento dos olhinhos. E aí é só colocar meia pérola preta, pode ser aquele botão com pé, pode ser o olhinho de amigurumi, o que você tiver aí, tá bom? Quem for usar aí o olhinho de amigurumi, ele é dessa forma assim, olha. Ele tem um pininho, tá? Porque costuma ter uma trava aqui para você colocar no amigurumi. Só que a gente vai colar, então eu não vou usar esse pino. Como que a gente faz? Pega um alicate e corta, tá bom? Eu costumo dar essa dica porque eu acho que qualquer cuidado é pouco, né? Quando a gente se trata do nosso trabalho, né? Então, quando a gente corta esse pino, ele costuma voar sem direção assim, né? De repente ele até vai com uma certa velocidade, pode acertar aí no olho de alguém, então é importante ter o cuidado. Então, o que que eu faço? Eu posiciono aqui o alicate no pino e vou colocar um pouquinho de fibra siliconada. Tá vendo? Saiu o olhinho, né? E ficou o pino aqui. Eu sempre gosto de dar essas dicas nos meus cursos. A gente vai colar aqui, aonde a gente fez o afundamento do olhinho, tá bom? Então, quando você faz esse tipo de afundamento, a pérola, meia pérola, o olhinho de amigurumi, ele se encaixa ali naquele buraquinho. Eu acho, né? Eu particularmente gosto bastante. O que que eu uso para colar o olhinho? Eu uso a cola gel EVA da Rende Cola. Ela é ótima para colar, porque depois que cola não solta mais, tá bom? Pode ser também a cola universal. Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui no feltro e coloco um pouquinho aqui na meia pérola. E aí posiciona no local e dá uma apertadinha. Depois a gente vai para o outro olhinho. Colocou um pinguinho de cola ali no feltro e um pouquinho na meia pérola, no olhinho de amigurumi ou no botão de pé, né? Ok, posicionou, vejo certinho e vou ficar apertando um pouquinho. Eu gosto de ficar apertando aqui durante alguns segundos para ele fixar as bordas, né? É interessante que ele fique totalmente colado. Então, quando você aperta, ele vai aderir melhor ali no feltro. Então, depois que secar, fique tranquilo, porque esse olhinho não vai sair de jeito nenhum. Se você precisar descolar, aí que é o problema, porque depois que cola, não tem mais jeito. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha na fibra. Então, assim está a cabecinha da nossa Ginger, nossa bonequinha Ginger. Aqui, olha, o detalhezinho pra gente finalizar essa cabecinha vai ser esse aqui, ó. São duas folhinhas, uma maior, outra menor, que a gente vai colar uma sobre a outra, dessa forma. Como eu fiz o recorte a laser, então ficou assim. Mas, se você não tem o recorte a laser, você pode bordar esse detalhezinho que tá cortado no laser, tá? Você faz um ponto atrás aqui e aqui para poder ficar semelhante, tá bom? Daí é só colar uma parte sobre a outra. Se você vai fazer o ponto atrás, não precisa nem colar. É só você posicionar e fazer o ponto atrás,
que aí o ponto atrás já vai fazer a união. Você pode colocar da maneira que você achar legal. Eu vou colar assim e depois vou colocar uns micro pompons. Esse é micro mesmo, tá? Ele não é nem o mini. Mas pode ser um botãozinho, pode ser o pompom um pouquinho maior. Mais ou menos dessa forma, mas depois a gente finaliza. Eu ainda vou passar a cabecinha para ficar bem certinho. E aí depois a gente vai fazer a união do corpinho com a cabecinha, gente. Então aqui eu já estou com a cabecinha pronta. Então eu já passei o ferro aqui em toda a volta. Então fica bem modeladinho, fica bem certinho o contorno do rostinho, tá? Mas essa técnica do ferro, ela só funciona se a peça tiver bem cheio, ó. Você pode observar que quando eu aperto, ele quase não afunda. Se for aquela peça murchinha, que tem pouco enchimento, você não vai conseguir modelar dessa forma, tá bom? Agora eu vou passar o blushzinho na bochecha dela. Eu tô usando aqui tinta para tecido na cor rosé, tá bom? Estou usando também um pincel de maquiagem, meio redondinho assim. Vamos pegar um pedaço de feltro. Vou molhar aqui o pincel e aqui no feltro eu vou retirar o excesso. Ó, tá vendo que aqui quase não tá saindo mais. Então é nesse ponto que eu venho aplicando. Se eu quiser mais um pouquinho eu vou ali. Aqui é uma cor escura, quase não dá pra você observar, mas o detalhe vai estar ali, da bochechinha rosadinha. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Vou tirar aqui o excesso. Vou do outro lado, dando batidinhas ali no feltro, na região da bochechinha. Se você tiver receio de aplicar a tinta, né, e depois errar, né, a gente tem outras formas também de estar fazendo a bochechinha. Você pode usar o blush de maquiagem, um material chamado pó mágico, giz pastel oleoso, enfim, tá? Existem outras possibilidades. Mas para você, né, que tem receio, faça um teste. Pega um pedacinho de feltro, faz ali, tenta bater ali do jeito que eu mostrei, faz redondinho e para ver como que fica. Você vai fazendo o teste num pedaço de feltro, né, qualquer aí que você possa reutilizar e vai fazendo os seus testes, que eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o resultado, porque a tinta, ela não sai, ela vai ficar ali na peça. Agora, por exemplo, o blush de maquiagem, com o tempo ele vai desbotando, ele vai sumindo, tá bom? Então, depois que a gente aplicou o blush, eu vou colocar um pontinho de luz, com a tinta para tecido também, na cor branca. Eu peguei aqui um palitinho, tá? Um palito de madeira. A base dele aqui, ó, é retinha, a ponta está somente desse lado. Aqui a base é reta, então eu vou usar essa pontinha aqui para poder fazer o pontinho de luz. Eu vou posicionar aqui na tinta e vou fazer um teste. Fiz um teste e ficou satisfatório. Se molhar muito, você tira o excesso. Venho aqui de novo na tinta, faço o pontinho e ficou bom. Então eu vou pegar e vou aplicar aqui na peça. Tá bom? Então, ó, 2 pontinhos de luz para dar um charmezinho na sua peça. Mas não é obrigatório, não. Você pode deixar sem, tá? Então, aqui a nossa cabecinha já está pronta.